Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que dá seu like, seu dislike, que faz seus comentários. Continue fazendo, continue repetindo, like, dislike, passe para um amigo, para uma amiga, para que meu canal possa crescer. Eu quero agradecer aos 556 inscritos e às 22 pessoas que fizeram meu canal. Deixa aqui meu e-mail e meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Quero primeiro agradecer a minha amiga, né, a Eudimar, né, que ela está em trânsito essa hora, ela veio ao Nordeste visitar a família do seu esposo. Obrigado, Eudimar, por vir para a nossa terra, principalmente para Santa Cruz de Capibaribe, e que você tenha sido muito feliz nessa sua viagem cansativa, né? Desde quarta-feira que você está no ônibus e chegará hoje em São Paulo por volta de 16, 17 horas. Bom retorno na sua cidade, acho que é Santo André, a sua cidade, e seja minha divulgadora aí nessa região, né, que o meu canal possa crescer. Bom, gente, eu quero aqui dizer o seguinte, hoje eu me sinto assim quase preocupado, porque eu não achei um título para o meu vídeo. Eu inventei assim, Lula sem programa de governo, porque não é uma crítica. O próprio Lula não negou a ninguém, ele nunca disse, quando foi em 2022 na campanha, perguntava qual é o seu programa de governo, ele dizia, eu não tenho programa porque eu governei esse país por 8 anos, sei o que fazer. Só que parece que o pessoal do PT e o presidente Lula se esqueceram que a sociedade mudou. Não adianta ele querer administrar o Brasil como ele administrou em 2001, 2002, 2003, né? De 2003 a 2017, quando Dilma foi o chamado golpe, como eles chamam, né? A mentira, mais uma mentira do PT, dizer que o impeachment da presidente Dilma foi um golpe. Golpe do Lewandowski, né, que rasgou a Constituição, né, que é o atual ministro da Justiça, e deixou Dilma com os direitos políticos. Graças a Deus, o povo mineiro foi sábio, como sempre, é um povo sábio, e não a elegeu. Ela agora está muito bem lá na China, ganhando os seus bons salários lá, porque o Lula arrumou um empreguinho para ela no tal do Banco dos BRICS, que eu não sei para que serve, mas tudo bem, deixa de lado. O governo Lula, ele anda ocupado com a reforma ministerial, e nem isso ele está conseguindo. Então falta uma de coalizão política do presidente Lula, né? O presidente Lula não está sabendo fechar os grandes acordos, como ele sempre fechou, tanto lá quando sindicalista, quanto como presidente da República. E ele agora parece que ele vai trocar no Ministério da Saúde, que está sendo o ministério mais cobiçado, da Nízia Trindade, que é uma cientista de renome, mas que não é filiada ao PT e, portanto, os petistas não a querem. E ela parece que fracassou em alguns programas que o Lula tem que inventar, porque o Lula precisa de um programa, para uma marca no seu governo, para poder ganhar um voto, principalmente da classe C, da classe D e E, que é a classe pobre, a classe do Bolsa Família, a classe do povão. E que isso ele está perdendo essa credibilidade. Em função de quê? Porque o Bolsa Família não atende mais às necessidades do povo. O Bolsa Família já não empolga, já não mais, vamos dizer assim, torna aquela pessoa grata ao presidente Lula porque ele está pagando Bolsa Família. Já virou um programa de governo, um programa de Estado. Então o governo Lula precisa de inventar uma coisa que chame a atenção. E a gente vê que o presidente Lula já se encontra em campanha. Não é uma crítica, gente. É porque desde quando ele trocou o ministro lá, o Paulo Pimenta, e colocou o Sidônio, acho que Palmeiras, lá no Palmeiras, parece que na Secretaria de Comunicação, o presidente Lula está em comício. Né? Ele está fazendo comício. Para onde ele vai o comício? Foi no Acre, prometeu uma mulher que ia botar todos os dentes na mulher. Essa é campanha política. E ele quer um programa do SUS para atender o povão, né? Tomara, porque vai melhorar. Se tiver um programa de melhorar o SUS para atender ao povo, vai ser maravilhoso, porque o povo precisa de amparo, o povo não tem saúde. Gasta-se muito com a saúde, as prefeituras exageram no gasto com saúde, mas não presta saúde, mas não presta serviço de saúde ao povo. O gasto sai, né? Mas a gente não sabe aonde, porque não é para o povo. A saúde nos municípios brasileiros é da pior qualidade. As mulheres não são atendidas, os homens não são atendidos, as crianças, os idosos são tudo abandonados. Morrem nos hospitais, porque não tem o mínimo respeito, o mínimo controle. Né? A saúde no Brasil não é boa. Quem estiver satisfeito com a saúde do Brasil, acho que está louco. Né? Ele precisa dessa marca.
né? O presidente Lula, ele está brigando agora culpando o povo, ele culpava o presidente do Banco Central nos 2 primeiros anos de governo. O erro da política de juros alta era por causa do presidente do Banco Central, que tinha sido indicado por Bolsonaro, não por ele. Colocou o Calípolo lá, que é indicado por ele, mas os juros estão altos, vão subir mais. E a política de juros não é por causa da vontade do presidente do Banco Central, pela realidade econômica do país, pelo endividamento pela quantidade, o aumento constante da dívida interna, dívida pública, que é muito grande. E quanto mais o governo gasta, mais dívida pública é feita. Você vê o BNDES essa semana está emprestando não sei quantos bilhões de reais para empresas americanas comprarem aviões da Embraer. Mas a Embraer é empresa nacional, a Embraer gera emprego, incentiva as exportações. Gente, com todo respeito, você emprestar 141, não me lembro agora, mas é bilhões, tá? 900 milhões para uma empresa americana comprar as aeronaves da Embraer. Isso é bom? Não sei, o BNDES pode fazer isso? Pode, mas com juros subsidiados para emprestar. Cara, deixa essa empresa americana para o mercado, tomar banco nos grandes bancos, aglomerados bancos brasileiros ou nos bancos americanos. Não precisa do governo emitir emitir título da dívida pública para fazer o BNDES emprestar dinheiro para a Embraer comprar, vender a aeronave. Mas é incentivo às exportações. Gente, tudo bem, mas eu não acho justo. Política de governo, não vou criticar, só estou achando um absurdo, né? Nós gastamos 600 bilhões de reais com incentivo fiscal por ano. Isso é um absurdo. Então, essas coisas que o governo Lula devia se preocupar, ele não está se preocupando. Né? Quando divulga que o BNDES empresta 900 milhões, 141 milhões para comprar empresas aéreas americanas, comprarem aviões, realmente eu não entendo. Isso não é política. Para mim, não é política de governo. Apesar de que o Banco BNDES tem a sua autonomia, mas eu acho que devia ter um pouco mais de critérios, né? Emprestar o dinheiro que empresta para a empresa americana. Vamos lá. Essa questão do SUS é muito importante, mas o SUS está quebrado, está falido há muito tempo, não tem emprego, não tem médico, não tem estrutura para atender o povo. Tomara que ele adote o SUS de competentes, médicos, enfermeiros, toda parte, para que atenda ao povo. Que seja uma política de Estado do Lula, seja uma política de governo Lula. Isso é maravilhoso. Agora, o PT, como eu falei, ele vive do passado. A sociedade mudou, né? O ministro do Trabalho quer sindicato para essas pessoas que não querem a CLT. Porque o dono o cara compra um carro e escreve ele no na Uber e fica ganhando dinheiro por conta própria nas horas vagas, esse cara não quer sindicato, ele quer liberdade, ele quer ter dinheiro. Porque o sindicato é uma coisa velha, ultrapassada. Ninguém quer mais sindicato como foi no década de 70, 80. Isso acabou. Os sindicatos tiveram tudo na mão para ser grandes organizações, mas foram o quê? Canalizaram-os para a campanha política, a fundação da CUT, CGT e companhia. O resultado é o PT, que é um partido do sindicato. Mas ou o PT muda o discurso ou vai ficar perdido. Né? Como está o governo Lula? O governo Lula está sem cabeça. Perdeu o controle da inflação, a culpa não é do fornecedor. O Lula colocou a culpa no sol que as galinhas não põem. Gente, eu acho que a gente tem que controlar o calor. Realmente já é descontrole do meio ambiente. O Brasil pega fogo. Cadê a ministra do meio ambiente que não aparece? O Brasil pegando fogo e a ministra do meio ambiente sumiu. Cadê o ministro da Justiça? Sumiu porque, a verba já acabou. E o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado. Então, é uma calamidade a administração pública brasileira. Mas você está falando mal do governo Lula, o do governo Bolsonaro foi pior. O governo Sarney foi pior. Né? Ou a gente pode tirar o chapéu para o Lula. O primeiro governo Lula 1, Lula 2 foi um governo razoável. Que ele pegou as bonanças, as benesses, que deu o ajuste econômico da economia que deu para o Fernando Henrique Cardoso. Aí pegou uma Europa compradora. Veio a crise de 2008, o Brasil, de 2013 para cá, o Brasil não engata mais nada. É o mesmo do mesmo. Tentando aqui penduricalhos, porque superávit primário. Qual é a primeira coisa? Gente, a primeira coisa do governo é estimar a receita,
a despesa e tirar a diferença, ou que sobra, quanto é que eu quero gastar, eu quero chegar em o orçamento de 2025, ele disse, minha receita é de 100, eu vou gastar 80 porque eu quero 20, sobrar 20 reais no caixa. Claro, grosso modo é assim o orçamento. Ele tem que estabelecer a meta que onde ele quer chegar em 2025. Né? É orçamento. Agora o Brasil vem penduricalhos, remenda constitucional de transição, aumenta mais, me dá aí um crédito de 250 bilhões de reais, gastou e da onde foi esse dinheiro? Para o PAC não foi, porque as obras estão todas paradas praticamente. Você não vê uma obra andando, você vê a BR-104, eu estou aqui há 10 anos em Pernambuco e ela não sai e é um trecho de 500, não chega nem a 50 quilômetros. Não termina. Tem uma ponte, a maior obra, né? É a ponte. Se o asfalto na rua, na rodovia, está levando 10 anos, imagine quando for a construção da ponte, que acho que tem uns 30 metros quadrados de ponte. 30 metros de quadrado, não, 30 metros de comprimento. Então o Brasil vive numa situação difícil. E você vê o que foi, né? O que, agora mudando um pouco de assunto, o presidente Lula, ontem também numa declaração, eu acho que é uma declaração mal sucedida, quando ele disse que no meu governo o Bolsonaro e seus asseclas terão direito, no meu governo, à ampla defesa e contraditório. Não, Lula, não é no seu governo, é a Constituição que garante a todos os brasileiros ampla defesa e o contraditório. Tá? Isso não é do Lula. O Lula não tem nada a ver com o processo Bolsonaro. Lula tem que calar-se. Ele não tem que opinar sobre... Deixa que o Supremo, a Procuradoria-Geral da República decidam. Os advogados de Bolsonaro, os advogados do Ministério Público vão, né, lá tentar a condenação de Bolsonaro. Ou a absolvição, que eu acho muito difícil, porque as provas são robustas. Você vê aquele depoimento deprimente, né, do Mauro Cid, né? Realmente não tem lógica, tudo aquilo que ele falou é verdade, tudo aquilo que falou Bolsonaro fez. Então Bolsonaro está implicado com o golpe de Estado, foi uma tentativa de golpe, não há por que se discutir isso. Além da falsificação da vacina, da compra, da venda das joias, né? Então toda aquela maracutaia toda. O que me entristece é a falta de ética, a falta de moral do governo. Gente, uma presidência da República é um cargo que merece muito respeito. Muito respeito, tá? E, infelizmente, os governantes não dão a mínima importância a uma coisa chamada moral, a uma coisa chamada ética. A ética da função, como disse essa expressão, né, acho que é de Max Weber, e parece muito citada no governo de FHC, quando atribuíram a Fernando Henrique Cardoso, lá vai você defender Fernando Henrique Cardoso. Não estou defendendo, porque Fernando Henrique Cardoso é um dos intelectuais mais respeitados no mundo, só não é no Brasil. Esse ponto. Fernando Henrique Cardoso dizem que Fernando Henrique Cardoso falou, esqueça o que eu escrevi, esqueça o que eu falei. Porque, na verdade, Fernando Henrique Cardoso tem uma certa razão, porque ele estava na ética da função. Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos, não foi o Fernando Henrique Cardoso, avô, pai, marido esqueci agora da esposa dele, que eu conheci muito bem. Esse Fernando Henrique é uma pessoa que está com 90 e poucos anos, está vivo, está tranquilo. Esse Fernando Henrique não é o Fernando Henrique que ficou 8 anos no Palácio do Planalto, governando o país. O corpo, isso é uma teoria inglesa, teoria dos 2 corpos, porque eles queriam separar a função do rei da pessoa do rei. Então, teoria dos 2 corpos. Então, o Bolsonaro tem o corpo de presidente durante 4 anos. O Lula tem o corpo de presidente durante 4 anos, se for eleito em 2026 mais 4. Agora, o Lula, pai, avô, marido da Janja, é outro Lula. Então, nós temos 2 Lulas. O Lula apartado da presidência e o Lula na presidência. O Lula está presidente da República. Ele está representando a instituição federação, a instituição União, a instituição Brasil, Estado brasileiro. Então precisa de respeitar a autoridade do presidente, porque ele ali não é o Lula pai, avô, é o Lula ser humano, é o Lula que está ocupando o cargo de grande importância que é a presidência da República.
Mas isso, infelizmente, no Brasil não é levado a sério. Você vê o escândalo que é esse caso do Jair Bolsonaro. Ainda dentro do mesmo diapasão, vamos dizer assim, é lamentável que, tudo bem, é o direito de defesa, os advogados podem fazer o que quiser, né? É muito engraçado, porque eles passam umas mentiras para a sociedade que é assustador. Os advogados Bolsonaro estão pedindo 83 dias de prazo para apresentar as razões, né? A defesa, porque a Procuradoria-Geral da República levou 83 dias. Quem dera que fosse assim, né, gente? Gente, isso está estabelecido no Código Penal, Código Processual Penal, Código Processual Civil. Os prazos do juiz são impróprios, ou seja, o juiz não tem prazo. Agora as partes têm que cumprir. Se o juiz desses 15 dias cumpre-se em 15, se em 5, cumpre-se em 5, se em 40, em 40 e assim sucessivamente. Porque está previsto em lei. Não é o advogado de Bolsonaro que vai dizer, não, gente, a lei estabelece que o prazo é de 15 dias. Não, a partir do momento da notificação, ele tem 15 dias para apresentar suas razões e a sua defesa. Ok? Porém, eu estou vendo com muita preocupação, isso eu estou falando agora fora do jurídico, deixar bem claro, essa manobra do poder absoluto que estão dando ao Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes, com todo respeito, sou fã dele, meu conhecimento de Constituição é com base quase no livro de José Afonso da Silva e de Alexandre de Moraes, que é um dos grandes constitucionalistas. Mas, para mim, um dos melhores constitucionalistas no Brasil hoje. Chama-se Alexandre de Moraes. Mas eu vi um ex-ministro do STF hoje, né, do 21 de fevereiro, numa rádio em São Paulo, dizendo que teria que ser na justiça comum. Você vê como vai dar confusão. O Bolsonaro não é mais presidente, então o foro dele não é mais o Supremo, vai ser a Justiça Comum. Eu até, apesar desse ministro ser o campeão de votos vencido no STF enquanto ele ocupou o cargo, um excelente ministro, tá? Ele tem, nem porque o voto dele é vencido que é ruim, não os votos dele sempre foram muito bem fundamentados, muito bem tratados, com muita ética, com muita moral, com muito respeito. Com esse ministro que disse isso. Eu vejo também a questão dos advogados Bolsonaro tentando desacreditar a confissão do Mauro Cid. Não, as palavras do ministro, e claro, como juiz, não foram agressão ou intimidação ao colaborador, né, o Mauro Cid. Porque, na verdade, o delator tem que apresentar fatos mesmo, para que a polícia, o Ministério Público, averigue se aquilo que ele falou é verdade, a prova. Delação sem prova não vale. A delação confirma na prova. Então, se ele mente ou omite, como é que a polícia vai chegar? E ele está obtendo o direito, ele diz, eu facilito a vida do Ministério Público, mas vocês tiram os meus 10 anos de cadeia, eu só vou ficar 3. Aí eu não quero perder, e suponho que ele tem, isso aí é abro aspas, eu não quero perder a patente de capitão, de coronel. Isso aí, se o Ministério Público entender e acordar, isso fica valendo. Então, como ele faz um acordo, ele tem que cumprir. E o acordo é falar a verdade. Então não vai ser anulada essa questão, né? Eu acho que não tem razão para anular com base nesses fatos. Claro, a defesa tem todo o direito de arguir tudo, é o direito da defesa, mas não procede, tá? Os fatos são graves, o Bolsonaro está envolvido, não tem mais, na minha opinião, o que negar. Né? Agora eu acho que o Bolsonaro agora tem que julgar o tempo de cadeia. Se é 48, se é 30, se é 20, não importa. Porém, aí entra de novo o Antônio Martins é advogado que tem muito respeito pela profissão. Sou muito feliz porque sou advogado. Não sou um advogado bem sucedido,
mas sou advogado com muita honra e com muito respeito. E acredito na justiça, acredito nos órgãos, acredito na Constituição. Pelo andar da carruagem, Bolsonaro não será preso. Só se ele cometer um crime muito grave. Não acredito. Quando ele virar réu, ele tem que tomar cuidado. Dia 16 agora de março, parece que eles querem convocar um manifesto no Rio, São Paulo. Não sei se vai dar Ibope, não me importa. E o Bolsonaro precisa ter muito cuidado com as palavras, com as agressões que ele fará. Porque quando ele virar réu, aí ele tem que tomar mais cuidado. Agora, eu acho muito difícil a prisão de Bolsonaro. Porque ele vai levar esse processo no STF, essa briga do primeira Câmara com plenário com primeira Câmara vai levar um bom tempo. Não acredito que termine esse ano, 2025, ele seja julgado, condenado. E depois tem os recursos. Qualquer recurso. Quando entrar o recurso, ele não vai preso. Quando entrar um recurso, aí deita-se lá no Supremo e só Deus sabe quando vai ser julgado o final. Né? A mesma coisa está acontecendo com o ex-presidente Collor. O presidente Collor foi condenado, trânsito em julgado, mas está lá aguardando um recurso. Há quanto tempo que o Collor, ninguém fala em Collor? Collor sumiu. Por quê? Porque o processo dele está dormindo. Porque no Brasil, rico não vai preso. Outro dia estava ouvindo eu lamento dizer isso como advogado, ouvindo uma pessoa dizendo o seguinte: contrata-se os advogados de Brasília não pelo conhecimento jurídico que eles têm, mas pela influência que eles exercem na estrutura política. Chamado lobby, né? Que se faz em Brasília. Que não é só uma questão do Brasil, questão do mundo é assim. Né? Os governos do mundo são lobistas. Né? Você vê os Estados Unidos. Você vê o que está acontecendo com os Estados Unidos. Acho que o presidente dos Estados Unidos é o pior em 45 anos. Né? Ele está isolando os Estados Unidos, saindo de organizações, porque ele tá tentando apenas ganhar dinheiro. O que ele está propondo? A falta de moral, a falta de ética na Ucrânia. Me dá as terras boas da Ucrânia que eu te defendo na guerra. Cadê a ética? Cadê a moral desse governo? Você vê o escândalo, esse escândalo na Argentina, que pode viabilizar o governo. Esse escândalo das moedas, né? Escândalo que envolveu o presidente Milei. É uma vergonha a falta de ética, a falta de profissionalismo. Né? E grosso modo, eu levaria uma meia hora, 40 minutos, expondo as razões, porque nós não podemos ficar nessa briga Lula-Bolsonaro. Pelo seguinte, existem órgãos ônticos, órgãos que não são de Estado, mas não são de governo. Em 1986, o presidente Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós fomos às urnas, elegemos o Congresso Constituinte e elaboramos a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a Constituição mais democrática do país. Não existe desde 1824, passando pela de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969, nós tivemos uma Constituição tão bem elaborada, tão boa e tão cidadã como a de 88. Esse número 7, a nossa sétima Constituição, né, alguns acham que não, porque a de 69, a emenda número 1 de 69, eles entendem como uma nova Constituição, mas nós trabalhamos com a hipótese da emenda de 88, a Constituição de 88. Número 7 tão cabalístico, tão místico. E é uma Constituição que merece o nosso respeito. Então ela criou os órgãos, tá? Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, CNJ, Congresso Nacional, são órgãos que são estruturados de acordo com a Constituição para zelar, para governar, para gerir, para gerenciar, para organizar o processo do nosso dia a dia, da nossa vida. Porque é uma engrenagem
não tem nada. Mas eu trabalho aqui no sítio Serra dos Bois, eu estou queimando macambira. E eu não tenho nada a ver com Brasília. Tem. Essa engrenagem que faz você estar vivo, cidadão, você que tem um certidão de nascimento, você que casou, você que fez a primeira comunhão, tudo é um processo, é uma engrenagem. Então tudo que acontece, como diz tudo está em cima, está embaixo. Então esses órgãos, né, o Ministério da Saúde, Ministério, são instituições de Estado, tudo proposto conforme a Constituição. Então, o Ministério Público não é do Bolsonaro, não é de Sarney, não é de Lula, não será de ninguém, isso é do Estado, é do povo brasileiro. A Advocacia Geral da União é do povo brasileiro. Né? O Banco Central é do povo brasileiro. O Ministério, o STF é do povo brasileiro. O Congresso Nacional é o povo brasileiro. Então é preciso que tenha respeito, que tenha honra aos que exercem o cargo. Honre o cargo que vocês ocupam, do vereador ao ministro do STF, que eu tenho certeza que é uma pessoa muito ética, de quem eu sou fã, absolutamente fã. Da mesma forma no Palácio do Planalto, que o presidente Lula honre o cargo que ele exerce. Não estou falando do Lula com a dona Janja, Lula avô, Lula pai, não. É o Lula que está presidente da República. Tem que ter honra, tem que ter dignidade. Isso eu sei que ele tem. Como teve Bolsonaro. Agora, Bolsonaro, lamentavelmente, não teve a honra, não teve a ética, porque ele atentou contra a Constituição quando está mais que provado que ele sabia do que estava ocorrendo, a tentativa de ruptura, de desconstitucionalização do nosso país. Gente, vocês não têm ideia o colapso que seria se o golpe de Estado que o Bolsonaro tentou no dia 8 de janeiro de 2023 tivesse ocorrido. Uma guerra civil, milhares, milhões, nós perdemos 700 mil com a Covid-19 por negligência de Bolsonaro, que não quis comprar vacina, que não assumiu o papel de homem, de presidente da República, de ético, de moral. Se esse golpe de Estado tivesse se perpetuado, nós teríamos mais 1 milhão, 2 milhões de pessoas mortas. Estávamos numa guerra civil. Porque o mundo não ia aceitar esse golpe. E a sociedade brasileira ia contra-atacar, porque nós não aceitamos mais ditadores. O lugar de ditador é na cadeia. Como, lamentavelmente, espero ver, que eu acho difícil, Bolsonaro preso. Porque, como falo, né? No Brasil só é preso pobre, e preto e prostituta. Ok, gente, olha, foi um desabafo, mas é um desabafo que a gente precisa de pensar nesse país, cobrar dos nossos dirigentes ética, moral. É deprimente o que está acontecendo. É que você não vai ter tempo de ler os 972 páginas do inquérito da Polícia Federal. Você não vai ter a paciência de ler, tenho certeza que você não vai ler a denúncia do Ministério Público contra o Jair Bolsonaro. A falta de moral, a falta de ética, a imoralidade que é esse governo. E, lamentavelmente, é triste a gente viver. Mas um bom final de semana e até segunda.